A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Um bom dia para todos. Eu sou o pastor Dário Marinho e venho aqui nesta manhã trazer uma palavra de Deus ao teu coração e ao meu coração. A Bíblia, ela vai narrar lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Meu irmão e minha irmã, não há ninguém que possa nos libertar a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que estava todo mundo desconstituído da glória de Deus eternamente por conta do pecado. Porque quando o pecado ele foi consumado no Jardim do Éden, quando não havia pecado, onde Deus fez o homem imagem e semelhança dele, somente para louvar e adorar ele eternamente, Deus ele determinou para que Adão e Eva comessem de todas as frutas, tocassem todas as árvores, mas apenas uma não poderia tocar, todas com exceção de uma. E ali, por conta da desobediência do homem, eles não só tocaram, mas como comeram. E a partir daquele momento, a morte começou a existir, porque Deus falou assim: se comeres, certamente morrerás. Então, Deus enviou o seu Filho Jesus, João, capítulo 3 de João, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho único para libertar a humanidade da condenação eterna. Porque estava todo mundo condenado a ir para o lago de fogo. Estava todo mundo condenado a ir para o inferno, por conta da desobediência. Mas Deus, no seu amor infinito, lá no versículo 16, no mesmo capítulo 3 de João 17, vai dizer, capítulo 3, versículo 17, vai dizer que o Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas salvar. Ou seja, através do sacrifício perfeito de Jesus, se fazendo pecador. A Bíblia diz que da sua palavra não saiu, da sua boca não saiu uma palavra sequer de pecado. A Bíblia diz que ele foi levado para o matador assim como uma ovelha. Então a morte que nós merecia, Jesus ele morreu por nós. A vida que ele tem, ele nos deu e é de graça. Basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e terá vida. Então, João 8,36, Jesus fala: se, pois, o Filho vos libertar, de fato, sereis livre, porque ele é o único que liberta, ele é o único que cura e ele é o único que dá vida e vida eterna com abundância. Alai decam da labraceia. Só Jesus, só ele. Muitas pessoas têm uma ideia errada do julgamento do mundo. A Bíblia vai dizer lá em João 16, 11. João 16, 11, que a humanidade tem uma ideia errada do julgamento do mundo, porque aquele que manda neste mundo já está condenado. E as pessoas pensam que porque a pessoa é boa, vai ser salva. Tem muitas pessoas boas indo para o inferno. Tem muitas pessoas boas perdendo a matéria e indo para o inferno. A bondade ela só é válida com a confissão em Jesus. Porque a salvação não é por meio das obras. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, que a salvação é um dom de Deus, não é pelas obras, é pela fé e a graça em Jesus. Porque se a gente fosse salvo pelas obras, não precisava Jesus ter vindo, o Filho de Deus, e ter se sacrificado por nós como sacrifício perfeito e ressuscitado ao terceiro dia, como ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou com a vida eterna e nos deu de graça. Então, se bondade salvasse, não precisava ele ter vindo. Ou seja, a bondade
A bondade é consequência da salvação. É bom a pessoa ser uma pessoa boa, ajudar o próximo, fazer obras, para que o nosso galardão no céu, ele venha ser grande, para que nós venha acumular brasas na cabeça, como diz a palavra. Vamos lá, eu vou trazer uma referência bíblica novamente. Efésios 2, 8, 9 diz que ninguém é salvo pelas obras, mas pela fé e a graça, porque a salvação é um dom de Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Se a pessoa não se converter, não confessar, não aceitar o plano de salvação na nossa vida, se a pessoa não reconhecer Jesus como Salvador, ela pode ser a melhor pessoa, ela não vai ter a vida eterna. Ela vai perder a matéria e vai para o inferno. Pessoas boas morrem e vão para o inferno. Eu vou trazer uma referência bíblica. Lá em Atos capítulo 10 vai dizer o seguinte. Atos 10 vai dizer que um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele era um homem bom. Era um homem que ele dava esmola aos pobres, ou seja, ele ajudava os pobres, fazia caridade. Era um homem que buscava agradar a Deus, só que ele não sabia a maneira certa de ser salvo. A Bíblia diz que ele agradou tanto a Deus por ser uma pessoa boa, que Deus enviou um anjo a Cornélio. E o anjo diz assim: Cornélio, eu vim em resposta da tua oração. As tuas esmolas e a tua oração chegou até a Deus. Manda buscar Pedro. Que está na cidade de Jope. Na casa hospedada, ele está hospedado na casa de um curtidor de couro chamado Simão. E ele vai te dizer o caminho que leva ao céu. E ali, veja só. E ali, Cornélio, ele não rejeitou o plano de salvação. Cornélio, ele pega 2 a 3 empregados servos, e envia até a cidade de Jope. Ali, eles encontram Pedro. Eles trazem Pedro até Cornélio. Pedro, quando chega lá, não está só Cornélio, está Cornélio e a família e pessoas chegadas da sua família. E ali Pedro começa a pregar a palavra do Senhor. E ali Cornélio e todo aquele povo que está em sua casa ouvindo a palavra, eles aceitam e recebem o plano de salvação. Agora, ao contrário de muitas pessoas hoje, que elas são pessoas boas, mas quando Deus envia o mensageiro, quando Deus envia a sua palavra através do seu mensageiro, eles recusam o plano de salvação. Porque eles acham, porque eles já são pessoas boas, eles já estão salvos. Eles acham porque são pessoas caridosas, não precisam de receber o plano de salvação, porque dizem que já tem Deus. E estão enganados. Cornélio foi diferente. Cornélio era um homem bom, um homem que agradava a Deus, um homem que procurava agradar a Deus para ser salvo, só que ele não sabia o caminho, e ele agradou a Deus, e Deus envia o anjo, e o anjo manda ele buscar Pedro, e Pedro prega a palavra, Pedro vai como mensageiro do Senhor, leva o plano de salvação e ele recebe a salvação. Quantas e quantas pessoas não tem boa na terra? E estão perdendo a matéria e estão indo para o inferno. Pessoas boas morrem e vão para o inferno por isso. Porque são pessoas boas, caridosas, pessoas honestas, de família, entendeu? Trabalhadeiras. Mas Deus vai lá e envia o mensageiro com a palavra, com a salvação. Porque ninguém é salvo pelas obras, mas pela fé e a graça em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí quando Deus envia o mensageiro lá para levar aquele que liberta, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Não, eles recusam o plano de salvação. Então, quando a pessoa recusa o plano de salvação, ela está desqualificando, jogando no mato o sacrifício de Jesus. E sem falar que está jogando a sua salvação no mato. Porque quando a pessoa nega o plano de salvação, está negando a sua salvação. Quando a pessoa nega Jesus Cristo, quando a pessoa nega receber Ele como Salvador, está deixando de receber a salvação, a vida eterna. Então é por isso que pessoas boas morrem e vão para o inferno. Porque quando Deus envia o plano, elas recusam. Então, o único que liberta é Jesus Cristo. E a salvação é por meio da fé e a graça em Cristo. É só por meio de Jesus. A obra é válida pela fé, e a fé é válida através da obra. Mas
A obra sem a fé não vale de nada. A obra sem a justificação através de Jesus Cristo, a obra sem aceitar Jesus como Salvador da sua vida, não vale de nada. Porque senão não precisava Jesus ter vindo, o Filho de Deus. Porque se as pessoas fossem salvas por meio da obra, por meio de ser pessoas boas, era só a pessoa ser uma pessoa boa, era só a pessoa viver uma pessoa ser uma pessoa caridosa, viver uma vida de bondade, e ia ser salvo, não precisava Jesus ter vindo. Agora Jesus já veio para isso, porque ninguém é salvo pelas obras, mas através do seu sacrifício, reconhecendo Ele como Salvador. Agora as obras é bom, porque as obras é consequência da salvação. E as obras vai valer o galardão no céu. Amém? Foi até aqui onde Deus me permitiu. Que Deus abençoe a vida de cada um. E recebe essa palavra em nome de Jesus.